Abra aí em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Quem achou? Fique de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o versículo de número 21. Que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre quantos pensamentos? Dois, diga dois pensamentos. De novo, diga dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém, pessoal? O povo fez o quê? Não respondeu o quê? Nada. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, então me fala, Senhor. O povo não falou, mas o teu Espírito Santo vai me falar. Em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Então, diante do que esse texto fala, houve um momento de, digamos assim, um entreveiro entre Elias e 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de poste ídolo. E por quê? E o que estava acontecendo, irmãos? É importante vocês saberem. Israel, como eu disse domingo passado, no outro domingo também eu falei sobre isso, estava na idolatria, amém? E essa idolatria se asseverou mais com a presença de uma mulher chamada Jezabel, que casou-se com o rei Acabe, o rei de Israel. E quando ela veio, ela trouxe consigo 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de poste ídolo, ou seja, 950 idólatras, líderes de idolatria, de adoração a ídolos, formadores de adoradores a ídolos, proselitistas, religiosos, que faziam o povo adorar imagens. E ela trouxe esses 950 soldados do inferno para continuar destruindo Israel. Que eu acho que vocês lembram quando eu falei que quando Salomão casou com quantas mulheres? Mais de 100, mais de 200, mais de 500. Quantas? O bicho era um Dom Juan. Foram mais de 900, né? Quando ele trouxe 900 e tantas mulheres para a vida dele, ele também trouxe 900 e tantos deuses também. Ele trouxe a idolatria. E com aquela idolatria que ele trouxe divisão no reino. Ele trouxe maldição para o reino dele. E o reino dele foi dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá. Lembram disso? Judá ficou com Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão ficou com Israel, as outras tribos, né, as 10 tribos. Isso aí, Jeroboão não era filho de Salomão, era filho de, salvo engano, Isacar, um nomezinho assim, né, que agora eu não estou lembrando o nome do pai dele. Safate, pronto, lembrei. Então, até aí vocês lembram. Agora, na continuidade, em todos os reinos, se você for ler 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, você vai ver que os reinos de Israel foram conturbados por causa de uma grande idolatria. E Baal era o deus da fertilidade. Escreva aí, Baal era o deus da fertilidade. Os campos deveriam ser férteis pela adoração a Baal. No entanto, se você voltar no capítulo 18, no capítulo 17, tá? Houve uma grande seca que o próprio Elias levantou a mão e profetizou uma seca sobre Israel. Por causa daquela idolatria a Baal, Elias levanta as mãos e decreta, profetiza uma seca
sobre Israel. E foram 3 anos de seca, ao ponto que Acabe queria matar Elias. Ele tinha ódio a Elias, por quê? Porque eles adoravam ao Deus da fertilidade e não tinham campo fértil. E era uma forma de Elias mostrar ao povo que não adiantava adorar 950 líderes religiosos, terem os Baalins todos, terem levantado os poste-ídolos todos. Não adiantava toda aquela indumentária religiosa, todos aqueles deuses de pau, pedra, gesso, bronze e ouro, não adiantava nada daquilo, porque só uma palavra que ele disse: vai ter seca, houve seca. Porque ele era um homem de Deus e a palavra vinha do Senhor. Amém? Então, quando Deus age, ninguém impede, seja para profetizar a bênção ou para profetizar a maldição. E ali naquele momento, como Israel estava em desobediência, era a maldição que vinha. E haviam 3 anos de seca sobre eles. Então, chegamos ao ponto em que, mesmo na seca, eles continuavam adorando aos Baalins, ainda adorando os Astarotes, ainda adorando os poste-ídolos, fazendo poste-ídolos. Então, Elias foi chamado à presença do rei Acabe, e lá chegando, ele então organizou digamos assim, oh meu Deus, sumiu a palavra de mim, um debate não, como que chama? Uma afronta, tá? Não é bem essa palavra não, mas vai ser essa agora. E eles tinham que ver qual era o Deus verdadeiro. Já dava para o povo saber disso, porque o único Deus que abriu o mar vermelho foi o Deus de Israel, o Deus que Israel estava negando, o Deus que Israel estava afrontando com a sua idolatria. Primeiro lá atrás no bezerro, né? Lá no deserto. Depois adorando aquela Neustã, aquela cobra. Depois voltaram a adorar o bezerro, e agora adorando os Baalins, os Astarotes, e levantando os poste-ídolos. Mas Elias então chega diante do povo e diante de Acabe, o rei, no Monte Carmelo. Ele, diante de todos os profetas de Baal, ele propõe então que seja feito um tira-teima. Qual é o Deus verdadeiro? Vamos lá. Aqui no versículo de número 21. Vamos ver o 20, diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu, porque o povo, quando não tem uma definição de fé, não diz nada. Diga para o seu irmão: quando você ainda não definiu a sua fé em Deus, você fica calado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você fica calado. As pessoas estão falando, o pastor está ensinando, e você se cala. Mas se cala como quem diz assim: eu vou ficar calado porque eu não vou me definir, eu não vou tomar uma posição. E esse ficar calado aqui do povo era não tomar uma posição. Eles não tomaram posição nenhuma diante do que Elias falou. Então Elias disse: olha, vocês estão entre 2 pensamentos, entre 2 deuses. A Bíblia diz que reino dividido não cresce, não subsiste. Então vocês agora vão definir quem é o Deus de vocês. É Baal? Então siga Baal. É Deus de Israel? Então siga o Deus de Israel. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Amém? O Deus que responder como? Por fogo. Escreva do lado da palavra fogo, escreva presença do poder de Deus. Como que isso é visto no Novo Testamento? Em Atos 2, quem lembra? O Espírito Santo desceu como? Fogo.
Amém? Foi fogo, línguas repartidas e fogo de Deus, poder de Deus. Amém? Então, é o dínamos, é o poder de Deus. Então, nós vemos no Novo Testamento o fogo descendo na presença do Espírito Santo. O poder de Deus, e Jesus tinha dito: ficai aqui até que do alto sejais revestidos de fogo, poder. Amém? Poder, poder. O poder do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo. Então, ficai aqui até que o fogo desça, até que o poder do Espírito Santo desça. Então, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Amém ou não amém? Da mesma forma, vamos voltar para Reis, porque nós estamos diante de um profeta que diz assim: ó, vocês vão ficar aqui, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Deus que não tem fogo, não é Deus. Deus que não tem poder, não é Deus. Deus que não tem essa manifestação, não é Deus. E o povo ficou calado. Ficou calado. Mas na hora que ele disse: vamos ver qual é o Deus que responde com fogo, aí o povo gostou dessa palavra. Veja aí no versículo. Então invocai o nome do vosso Deus, verso 24. E eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém? E aí do 25, irmãos, em diante, os profetas de Baal vão lutar com o Deus deles, pedir ao Deus deles o fogo. Mas a Bíblia diz que passou o tempo, passou as horas, passaram o tempo e nada de fogo, porque Baal não tem fogo. O Espírito Santo não está em Baal, está no Senhor. Amém? Então não adianta pedir fogo a Baal, não adianta pedir a Satanás que mande fogo, que mande a presença do Espírito Santo, que o Satanás não tem isso para lhe dar. E ali eles estavam pedindo uma manifestação de poder sobre aquele altar, sobre aquele local de sacrifício. Eles colocaram o novilho, colocaram a lenha, não meteram fogo, e esperaram e nada. E depois que passou o tempo, Elias chamou o povo todo para si. Veja aí no versículo de número 29. Passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar. Grife isso. Foi o que Elias fez? Em primeiro lugar, restaurou o altar. Irmãos, escreva essa frase na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Altar que não está restaurado, não tem fogo. Deus não vai descer fogo sobre altar que não está restaurado. Amém? Quem lembra quando o pastor Paulo Rodrigues falou sobre as 12 pedras do altar? Quem estava aqui no dia? Estavam aqui? Alguns? Pronto. Nós vamos, durante a campanha de Abraão, ensinar vocês maciçamente, vamos massificar essa visão das 12 pedras do altar. Porque são 12 qualidades espirituais que o Espírito Santo nos traz para poder o fogo descer. Amém? A presença do Senhor, ela está diretamente ligada a essas 12 pedras espirituais. Ou seja, a essas 12 adjetivos, essas 12 coisas que temos que ter no nosso coração, no nosso altar. Então, quando Elias chamou o povo, ele primeiro reparou o altar, restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Grife isso. Alguém pode entender isso? Como é que estava o altar? Ruínas. E um homem de Deus, quem aqui é homem de Deus, mulher de Deus? Levanta a mão. Você quer o fogo de Deus na sua vida? Primeiramente, olhe como está o altar. Se o teu coração está em ruínas, precisa ser restaurado. Amém? Se ele não for restaurado, vai vir um arrebatamento e você fica. Lembre-se que ninguém verá Deus se não for puro de coração. E os puros de coração são aqueles que têm a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em vasos impuros.
Não está escrito isso? Então, o fogo só vai descer no altar restaurado. Se o altar não for restaurado, o fogo não vem, o Espírito de Deus não vem. E se ele não vem, você também não vai. Quem está entendendo isso? Você pode ter uma religião aqui, mas você não vai ter a sua salvação. Você não vai ter a sua libertação. Você não vai ter uma vida verdadeira com Deus. Então, para nós, da Cristo Salva, não importa que você apenas esteja aqui sentado. Não importa. Porque se você estiver aqui de corpo presente, mas o seu coração estiver lá fora, não vai adiantar. Por isso que o Senhor disse: filho meu, dai-me o quê? O teu coração. Ele não disse: filho meu, dai-me o teu carro, a tua casa, o teu apartamento. Ele disse: dai-me o teu coração. E por que ele disse: dai-me o teu coração e não as outras coisas materiais? Você sabe por quê? Porque o teu coração está localizado onde está o teu tesouro. Se o teu tesouro, se para você o que vale são coisas materiais, teu coração está lá. Mas se para você o que vale é estar na presença de Deus, é servir a Deus, ali está teu coração. E se há uma coisa que Deus não quer, é que você fique dividido. Por isso que Elias disse: porque estás entre dois pensamentos. Ou você serve, a Bíblia fala no Novo Testamento, que ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. Ou serve a Deus ou a mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Amém? E muitas vezes, irmãos, a gente diz: não, meu coração está com Deus. Está com Deus? Mas onde é que você coloca tudo que você vai empreender? As tuas emoções, os teus desejos, a tua vontade, tudo se realiza aonde? Não é na tua vida secular? Não é no teu trabalho? Não é no teu salário? Não é nas coisas que você ambiciona ter? Então, teu coração está lá, não está em Deus. Porque quando está em Deus, a Bíblia diz: então eu tenho prazer de estar na casa do Senhor, e na lei do Senhor eu medito quantas vezes? De dia e de noite. Amém? Até aí, quem está entendendo? Então a primeira coisa que você tem que ver: qual é a situação do teu altar? Está em ruínas. Está em ruínas. Segunda coisa que você tem que ver: aonde está o teu altar? E para você saber onde ele está, você tem que perguntar a si mesmo: qual é o meu tesouro? O que verdadeiramente tem valor para mim? São as coisas materiais ou o reino de Deus? O que está em primeiro lugar na minha vida? O reino de Deus e a sua justiça, ou os meus interesses pessoais? Legal isso aqui, quase caindo, ótimo. Entendeu? Então, qual é a minha prioridade? Qual é a prioridade do meu coração? Você tem que olhar para isso. Irmão, isso não sou eu que vou fazer com você. Eu não posso tratar da sua alma se você não abrir o seu coração. Amém ou não amém? Então não é hora de você esconder nada. Acã pegou os tesouros que estavam no coração dele, escondeu debaixo da tenda, e isso trouxe morte para ele. Não adianta você querer esconder quem você realmente é, ou o que você realmente faz, ou o que você valoriza, ou o que você mais ama. Não, está na hora de você. Quem quer ser arrebatado, levanta a mão. Então, abra seu coração. Abra seu coração. E realmente confesse tudo que está aqui dentro. Amém? Confesse que está aqui dentro. Porque você pode enganar quem? A mim, as pessoas que estão do seu lado, mas ao Espírito Santo jamais. E é isso que é o problema. Elias propôs então uma contenda entre eles para poder mostrar quem é o Deus verdadeiro, para que o povo parasse de ficar entre dois pensamentos. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo. Ninguém pode estar aqui ora e ora ali e ora acolá, coração desprendido das coisas divinas. Não, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é forte ou você é fraco. Ou você está firme ou você está caído.
Ou você vai para o céu ou vai para o inferno, irmão. Ou você realmente tem uma boa consciência ou uma má. Não existe meio termo na salvação, nem na libertação. Tudo depende de uma decisão única sua, de um propósito único seu, de que você veja e que você mesma se analise, que você examine a si mesmo e que você tome a sua decisão, finalmente a sua decisão, se você quer ir morar no céu ou não. Amém? Então, quando eles fizeram isso, Elias primeiro ajeitou o altar, veja. E quando ele foi ajeitar o altar, ele viu que estava em ruínas. E o que foi que ele fez? Tomou 12 pedras, grife aí, tomou 12 pedras. Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Quantos eram os filhos de Jacó? 12. Jesus, quando veio, levantou quantos discípulos? Quantos apóstolos? 12. Olha que coisa. E lá no céu, quando houver o grande trono branco, estarão os 12 lá no juízo. Entendeu? Então, nós temos aqui uma visão profética também. Ele pega as 12 pedras, referente aos 12 filhos de Jacó, que significa as 12 tribos de Israel, que significa também os 12 discípulos de Cristo, numa formação para que todos vejam que um altar é construído por valores espirituais. Por isso que cada pedra dessa tem o seu valor, cada tribo tem o seu valor, cada discípulo tem o seu valor, cada apóstolo tem o seu valor, cada um vai ter o seu devido valor. E cabe a nós não deixar que nenhuma pedra falte no nosso altar. Amém? Então ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E qual era a visão disso aqui? Era levantar Israel de Deus, porque Israel foi levantado por Deus, mas agora Israel precisava ser levantado novamente. E para que fosse quebrada a idolatria, Israel fosse levantado novamente, o altar teria que ser reedificado, e as 12 pedras, significando todo o propósito original de Deus, deveriam ser postas ali. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome de quem? Do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros. E assim eles encheram bastante o local com água. E depois deles terem enchido bastante com água, no versículo de número 36 ele diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão. Olha só quem é que ele vai citar primeiro? Abraão. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o quê? Fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, nós vemos aqui um intento de Deus através do profeta Elias de destruir a falsa adoração. E a fórmula
de destruir a falsa adoração é acabar com os dois pensamentos. É destruir a divisão que há dentro do homem. É tirar do homem aquela divisão que sempre o leva a retroceder na fé. Aqueles pensamentos, aquelas amizades que fazem você retroceder. É interessante que lá em Ezequiel, abra sua Bíblia, capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas eu queria citar Ezequiel aqui, no capítulo de número 14, para você perceber algo. Aqui no capítulo 14, a Bíblia fala sobre o castigo dos idólatras. E olha o que diz: então alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram e se sentaram diante de mim. E aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim, dizendo, a palavra do Senhor: filho do homem, estes homens ergueram ídolos aonde? Em seus corações, e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? O que vocês acham? Uma pessoa que deixa de adorar uma imagem de escultura. Você está vendo algum aqui? Quem aqui deixou uma outra religião, seja afro, seja até cristã, mas que adorava ídolos, e você deixou e disse: eu vou seguir Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador? Levanta a mão. Quem tomou essa decisão? Amém? E quando você tomou essa decisão, você entendeu o que estava lá no Êxodo capítulo 20, quando diz: não farás para ti, diga comigo, imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, embaixo na terra, ou embaixo da terra nas águas. Não te curvarás nem as servirás. Amém? Então você leu lá e você creu que Deus não aceita a idolatria. E de fato você entrou na igreja e você se tornou evangélico ou cristão, como você queira se chamar, e você está na igreja e você não tem mais um penduricalho aqui no pescoço, ou na perna, ou no braço. Você não anda, você não participa de festas folclóricas, às imagens, aos deuses, aos santos, aos caboclos, aos guias. Você já não anda mais naquele meio. Você deixou a mesa branca, você deixou a vela roxa, você deixou a galinha preta, você deixou aqueles sacrifícios que você fazia na outra religião. Muito bem. E talvez você diga assim: eu saí da idolatria, bispo, eu saí da idolatria. Olha o que Deus está dizendo aqui pelo profeta Ezequiel. Quando aqueles anciões de Israel chegaram ao profeta, eles chegaram querendo arguir Deus. Por quê? Porque a situação estava ruim. E quando as coisas vão mal, geralmente as pessoas ficam pensando, sim ou não? Ficam pensando: por que Deus está permitindo isso? Era o pensamento deles. Por que, olha, depois de tanta coisa ruim que fizeram, eles ainda vêm perguntar, tentar arguir Deus. Mas eles estavam pensando consigo mesmo: nós deixamos os balins, nós deixamos os astarotes, nós deixamos as imagens, nós estamos servindo só Deus agora, só o Deus de Israel. Mas olha o que Deus revela pelo profeta Ezequiel: filho do homem, estes homens ergueram ídolos aonde? Em seus corações. Quer dizer que tem gente que deixou de adorar a imagem, mas agora está adorando a outras coisas em seus corações. Tem gente que não adora mais as imagens, mas adora a outras coisas que são substitutivas. Porque, irmãos, quando uma pessoa levanta qualquer coisa na frente de Deus, para competir com Deus, para competir com a vida espiritual em Deus,
Isso é idolatria. E aqueles homens levantaram coisas em seus corações. Quantas vezes você tem levantado um amor, um sentimento, né? Uma idolatria a uma pessoa, ao namoro, ao noivado, ao casamento, né? Quantas vezes você coloca amizades acima de Deus? Tem tanta coisa nessa vida. A sua esposa ou o seu marido, quando ele não quer servir a Deus, você se desanima. Quando ela não quer servir a Deus, você se desanima. Você se deixa levar pelo outro. Há jovens que deixam de servir o Senhor para fornicar, porque estão adorando ao namorado, à namorada. Então, há outros casos. Há casos, por exemplo, de pessoas que, eu não sei se você lembra da deusa Diana. Quem já ouviu falar da deusa Diana? Está lá no livro de Atos, no Novo Testamento. Ela era uma deusa, a deusa da beleza, né? Era a deusa da beleza. Nós chamamos de sensualidade, Alcélgia no grego. E a deusa Diana, ela era venerada por todos por ser essa deusa da beleza. E hoje, imagine uma coisa, você vê que as pessoas estão pesadamente investindo em quê? Na beleza, sim ou não? Você não vê as pessoas ofertando na igreja, dizimando, tanto quanto elas investem no cabelo, na roupa. Sim ou não, pessoal? É ou não é verdade? Eu tenho certeza que se eu abrisse um salão, dava mais dinheiro que numa igreja. Não é não, irmã? Com certeza. Porque talvez nessa reunião aqui eu não faça a oferta de um cabelo de uma mulher. Estou falando. A senhora que trabalha com o salão, é verdade ou não é? É verdade. E por que isso acontece? Porque Diana era a deusa da beleza. E essa cultura, ela está aqui. Ela entrou aqui dentro da igreja. Olha como a Bíblia fala que as mulheres têm que ser. Como é que eram as santas mulheres? Simples. Simples. Mas as mulheres hoje são simples? Não. Isso, uma vez uma senhora chegou pedindo a gente para ajudar para ir para o encontro com Deus. Eu sou muito observador, não tem como. Até pelo perfil da minha formação passada, eu fui consultor de empresa muito tempo lá no Sebrae. Então eu tenho muito assim a leitura facial da pessoa. E eu sempre estava acostumado a ver aquela senhora na igreja e tal. De repente ela me aparece com uma roupa bem novinha e um cabelo assim, sabe aquele cabelo que você viu que foi pintado e foi show ali. Aí ela chegou para mim e disse: bispo, eu queria muito ir para o encontro, só pode ver com os meninos aí para ajudar? Eu olhei para ela e disse assim: irmã, poderia, mas a senhora gastou o seu dinheiro com o seu cabelo, com sua roupa, com isso, com aquilo outro, não foi? Como o senhor observa, né? Eu disse: é. Quanto foi? Desculpe, agora que a senhora está aqui na minha frente, eu vou perguntar: quanto foi esse seu cabelo? Ah, bispo, foi só 350. A senhora disse só, mas o encontro é 300 e a senhora está achando caro. Para comer espiritualmente, fisicamente, dormir numa pousada durante 2 dias e ainda ter um ônibus para ir e voltar. Isso para a senhora é caro, mas 350 no cabelo da senhora não é caro. E isso é idolatria. Quem entende? Deus está onde? Acima ou abaixo? Do cabelo das mulheres, da roupa das mulheres, do vestido, do sapato, que muitas vezes nem precisa. Parece que a mulher é uma centopeia. Porque quando eu conto só tem 2 pés. Todo homem gosta de ouvir isso quando eu falo. Quantos pés você tem, minha filha? 2. E por que 40 pares de sapato em casa? Que o homem tem 2, 3 pares, tá bom. E eu não sei se vocês são igual a mim, mas se você olhar para meus pés, geralmente eu estou com esse, porque é o mais velho. E para mim o mais velho é o mais
fácil de usar, de botar no pé, é confortável. Por isso que eu nunca vou largar minha mulher. Ela está ficando mais velha, ficando mais confortável o relacionamento. Queridos, essa cultura de Diana está aqui na igreja. Essa cultura de Jezabel, que era uma mulher que atraía os homens, está aqui na igreja. A Bíblia fala que os jezreelitas, que são os seguidores de Jezabel, não herdarão o reino dos céus. Olha só. Então aqui, quando o profeta Ezequiel recebe aqueles anciões, Deus diz para eles: olha, eles ergueram a idolatria, não foi no mundo físico, mas no mundo emocional, espiritual deles, no coração deles, no altar deles. Eles têm coisas que são mais preciosas do que eu. E eu nunca vou esquecer do que Deus disse a Samuel quando foi levantar Davi: o homem vê o que está à sua frente, mas eu vejo o que está no coração dos homens. E Deus viu o que estava no coração de Israel e dos anciões. Os anciões tinham colocado a idolatria no coração. Eram coisas, eles estavam adorando a coisas, a pessoas. E eu quero que você entenda que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Irmão, eu não sei qual é o tipo de idolatria que você está praticando no seu coração, mas se tem coisas mais preciosas do que o reino de Deus, do que a casa de Deus, do que a obra de Deus, do que viver para Deus, então você é um idólatra também. Ah, bispo, eu amo meus filhos, mas eles não podem estar acima de Deus. Quem está entendendo isso? Bispo, é porque se Deus não converter meus filhos, eu não vou mais servir a Deus. Então, não sirva. Porque se teus filhos estão acima de Deus, Deus não é contigo, você é idólatra dos filhos. Você não pode adorar filho nenhum, porque a salvação é individual. Lá no céu, e no dia do arrebatamento, ninguém vai subir porque é meu filho. A minha filha não vai subir porque é minha filha. Ou o meu filho não vai subir porque é meu filho. Ou você não vai subir porque é minha ovelha. Você vai subir por causa do seu relacionamento com Deus. Entendeu? Entendeu isso? Então, Deus está olhando para dentro do teu coração e não adianta tentar disfarçar. Tem um Deus que é muito forte, mas muito forte, dentro da igreja, que toda hora está substituindo Deus. Sabe qual é? Quem arrisca? Qual é o nome desse Deus? Começa com D também. Também começa com D. Como é o nome? Ele é raiz de todos os males. O dinheiro. O dinheiro. Você já viu um Deus tão adorado no mundo e na igreja como o dinheiro? Ao ponto das pessoas irem até a igreja para receberem coisas e não a Deus, e não o Espírito Santo. As pessoas estão buscando os pães e os peixes. Quem lembra quando Jesus multiplicou pães e peixes? Levanta a mão. Quantas pessoas tinham ali? Quem lembra? 5.000 homens, diga. Fora mulheres, crianças e idosos. Se você contabilizar menino, idoso e mulher tem muito, e menino tem muito mais ainda, dava no mínimo umas 15.000 pessoas ali, sim ou não? E eles estavam com Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas de 15.000 pessoas que estavam lá para receber pão e peixe, só ficaram 120 pessoas para receber o Espírito Santo. De 15.000, 120. Porque as pessoas, elas querem muito receber o pão e o peixe, o material. Mas
não estão afeitas a entender que o que importa é receber o Espírito Santo. Amém, pessoal? Porque depois que você recebe o Espírito Santo, você está selado. Eu não tenho carta aqui para mostrar, mas quem já viu uma carta? Ela tem um selo que é colocado para que ela tenha destino. E você, quando sela uma carta, por lei, ninguém pode abrir a não ser o destinatário, sim ou não? Então entenda uma coisa: quando você é selado na igreja pelo Espírito Santo, quem sela você é Jesus, e quem recebe você é o Pai. Ele sela você e dá você para o Pai. Amém? Amém? Mas, bispo, eu estou na igreja, mas eu não recebi o Espírito Santo. Eu recebi o pão e o peixe. Eu tenho sido abençoado com emprego, eu tenho sido abençoado com carro, com moto, com casa. Eu não estou fazendo apologia contra isso, até porque nós vivemos num mundo que precisamos de todas essas coisas. O que eu estou dizendo a você é que a ordem está invertida. Você colocou essas coisas acima de Deus e não Deus acima dessas coisas. Olha o slogan do nosso presidente: Deus acima de... Não é? Tem que ser Deus acima de tudo, sim ou não? E Deus está acima de tudo na sua vida? Acima de todos os seus interesses? Por isso, irmãos, que aqui o profeta Ezequiel recebe a palavra de Deus e Deus diz a ele: será que devo permitir que me consultem? Deus quer ser consultado, Deus quer ser, sabe, Deus quer ouvir oração de crente que é idólatra, que adora a dinheiro, que passa o dia atrás de dinheiro e não ora, não jejua, não lê Bíblia, não evangeliza, não tem compromisso com Ele, passa o dia atrás de comprar coisas, de estar com pessoas e não tem tempo para Deus e não tem tempo para as coisas de Deus. Será que Deus quer ser consultado por esse tipo de gente? Por isso que alguns, quando vão orar, dizem: rapaz, eu oro, mas é uma frieza tão grande, eu fico tão vazio, eu estou tão não sei o quê. Claro, meu irmão, Deus não quer ouvir esse tipo de gente. Quem está me entendendo? Deus não recebe oração desse tipo de gente, não recebe. Me perdoe a franqueza, mas Deus não quer esse relacionamento. Ele não quer ser o último na tua vida, Ele não quer ser a última Coca-Cola da geladeira ou o último biscoito do pacote. Ou Ele é o teu tudo, ou Ele não vai ser nada na sua vida. Amém, pessoal? Portanto, versículo 4: abre a tua boca, fala com eles e dize-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto e depois consultar um profeta, eu, Yahvé, o Senhor, responderei pessoalmente a essa pessoa conforme a sua atitude, o quê? Idólatra. Amém? Assim agirei, a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel, nação que me desprezou em troca de seus ídolos inúteis. Então, quando uma pessoa que coloca coisas e outras pessoas e dinheiro e seja lá o que for na frente de Deus, chegar para Deus com conversinha, com nhenhenhê, a resposta de Deus vai ser ao idólatra. Amém? Ele vai falar não como um filho, um pai fala com um filho, não como um senhor fala com um servo, ele vai falar como o Senhor eterno fala aos idólatras. E sabe como é que o Senhor eterno fala com os idólatras? Ele diz: estes não herdarão o meu reino. Quem está entendendo isso? Quem quer ser arrebatado? Quem quer morar no céu? Então ajeita o teu, repara o teu altar.
Repara a tua vida antes que seja tarde demais. E eu acho que o momento está ficando muito agressivo, muito perigoso. Se você liga a TV, você está vendo coisas que, pelo amor de Deus. Vou dar só um exemplo. Se acontecer no Brasil o que está acontecendo na China agora, já sabe, né? A quantidade de gente que vai para o inferno. Vou só lhe dar um exemplo básico. Se vier para cá aquilo tudo que está lá, não tem shopping center, não tem comércio aberto, não tem igreja aberta, vai fechar tudo. Porque onde tiver gente com essa doença, espalha. Então não vai ter mais comércio. Você vai comer da onde? Bispo, eu trabalho numa loja que entra gente. Pois é, não vai mais entrar. Bispo, eu trabalho num shopping que é cheio de loja. Não vai mais ter. Ninguém quer entrar. E a briga, em vez de ser para vocês virem para a igreja, é para vocês não virem mais para a igreja. E aí, muitos vão ter saudade. Eu lembro daquela época que eu ficava sendo convidado para ir para o culto. Você perdeu, playboy. Porque quando era para você buscar o Senhor, você foi frio e calculista. Quando era para você se dar para Deus, você não fez. Quando era para você ganhar, mas não ganhou. Aí vem Jesus. Claro que vem. Vou dar uma dica para você escatológica. Se uma reunião que o Papa Francisco está querendo organizar acontecer no mês de maio, e eu já vi isso em jornal, não foi só internet, para não dizer, foi coisa de internet, não. Que ele está querendo juntar, já está conversando com a Rainha Elizabeth, da Inglaterra, lógico, para juntar os líderes mundiais no mês de maio, não sei se é 4 ou 14 ou 2, por aí. E essa reunião é para compor uma liderança mundial. O nome dessa liderança é Anticristo. O pacto de paz entre Israel e a Palestina está pronto, não foi assinado. Porque quem propôs a assinatura foi o Trump. E os palestinos não aceitam ele. Mas, quando você vai pesquisar, os palestinos se dão muito bem com Emmanuel Macron da França. E o pacto já está feito, já está elaborado. Só falta eles concordarem com o intermediário, aquele que vai intermediar. Quem está entendendo? O medianeiro. E sabe como é o nome do medianeiro na Bíblia? O que vai propor o pacto de paz entre Israel e Palestina, que vai ser assinado, é o Anticristo. Só que esse pacto ele é assinado depois do arrebatamento. Se o pacto já está pronto, e se estão querendo formar uma liderança mundial, tudo agora para maio, dá para dar uma desconfiadazinha ou não? Que o arrebatamento pode ser hoje? Dá ou não dá? Dá para regalhar os olhinhos e perceber o tamanho do buraco, do prejuízo, da sua frieza espiritual, da sua inércia, da sua vagarosidade em arrepender-se, em pedir perdão para aquele que você está devendo, em chorar na presença do Pai, em se humilhar, em buscar a face de Deus, em se converter do mau caminho, em ajeitar o altar. Então talvez essa campanha de Abraão seja a última da nossa vida aqui na terra. Talvez seja a tua última oportunidade de ajeitar teu coração. A última. E eu estou propondo que você, teimoso, orgulhoso, soberbo, iracundo, faccioso, tudo que é uso aí, pode pegar, que você se reconcilie com o Espírito Santo, com Deus.
que você se ajoelhe mesmo, porque você é pó. Porque você não vai ter salvação nessa sua caminhada de soberba e orgulho. Não vai dar certo, não vai dar pé. Com um coração cheio de idolatria, e o primeiro Deus que se ergueu foi você mesmo. Você vale mais do que toda a palavra de Deus junta. O que você pensa, o que você quer, é o que você faz. E isso vai te deixar de fora do dia do arrebatamento. Por que cocheais em dois pensamentos? Por que diante de todas essas mensagens que eu tenho pregado ao longo da minha vida, eu tenho visto pessoas em dois pensamentos? Eu tenho visto uma igreja que o amor se esfriou. Profeticamente falando, o período seria esse: o amor de muitos estaria esfriado. E Satanás iria convencer até mesmo os escolhidos, ou seja, aqueles que deveriam levantar a bandeira da salvação no mundo, estariam de bandeira baixa, dando mau exemplo, caindo, dando mau testemunho. Eles levantaram ídolos em seus corações. E para concluir o que eu vou falar, Lucas capítulo 12. E lhes propôs uma parábola, verso 16. As terras de certo homem rico produziam com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubei os meus celeiros e derrubei os meus celeiros e construirei outros ainda, o quê? Maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Até aí tem alguma coisa errada? Não. Ele plantou e ele está colhendo. Amém? Até aqui não tem nada errado na vida deste homem. Está tudo bem, ele está trabalhando e ele está colhendo o fruto do seu trabalho. E graças a Deus que nesse momento da vida dele, o fruto cresceu. Agora, entenda, quando o dinheiro é teu Deus, o dinheiro, ele tem uma coisa: o dinheiro diz para ti assim: fica calmo, eu estou aqui. Quem já sentiu paz quando está com o bolso recheado? Quando você quer comprar uma coisa, o dinheiro diz para você: pode te realizar, eu estou aqui com você, compre. E à medida que vai aumentando o dinheiro vai dizendo para você: olha aí, não falei que você ia se dar bem comigo? Então o dinheiro tem essas coisas na vida do homem. Mas quando você não é amante do dinheiro, quando ele não é o teu Deus, você não é coordenado por ele. A tua calma, a tua paciência, a tua paz não vem do dinheiro que você tem, mas do Deus que você serve. Porque o dinheiro hoje é, amanhã pode não ser. De repente dá uma guinada na bolsa de valores, dá uma quebrada aí, e o Brasil todo afunda, e tudo que você achou que tinha vai de água abaixo. E aí tudo que você achava que preenchia você, ó, o carro que você comprou, acabou. A moto, foi-se. A casa pegou fogo. Eu me lembro disso aí na vida de um homem chamado Jó. Tudo ele perdeu, mas ele não perdeu a sua confiança em Deus. E quando Deus é o nosso Deus e não o dinheiro, você pode perder casa, fazenda, filhos, como ele perdeu os filhos, mas ele não perdeu a sua fé. Amém? Então, veja aqui. Esse homem estava prosperando e ele construiu um celeiro maior. E assim direi, aí foi o erro dele, ó. Depois que ele constrói o celeiro maior e guarda tudo que ele tem, veio o erro dele. Veio o erro dele. Diga assim: bispo, qual foi o erro dele? Foi quando
ele ouviu a voz do dinheiro. Não foi a voz de Deus, foi a voz do dinheiro, dizendo assim, ó: e assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte. Está vendo? Vai te divertir, come, bebe. Você tem dinheiro para muitos anos. Não precisa negócio de estar indo para a igreja, lendo Bíblia, orando. Para quê? O que você tem, dá para você gastar muitos anos. Que foi o erro dele. Prosperar, a Bíblia diz que é dom de Deus, mas você tem que saber aonde Deus vai estar quando você estiver lá em cima. Amém? Quando Ele te colocar lá em cima, você tem que colocar o dinheiro lá embaixo. Aonde? No altar. Amém? No altar. No devido lugar, da onde vem a resposta. Contudo, versículo 20: Deus lhe afirmou: tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? O que vai adiantar você morrer hoje? E aí, Marcão? Não é? Olha o que Jesus está ensinando. O que é que tem valor de verdade mesmo? Verso 21. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Tem gente que poupa riqueza para si, e na hora de ofertar é mesquinho, é avarento, não é rico para com Deus. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. O Senhor vai pedir a alma dessa pessoa, e ela não vai, o que ela juntou, o que ela montou, não vai adiantar de nada para ela, não vai dar salvação. Então, se você tem poupado riqueza para si mesmo e não tem sido rico para com Deus, quando a gente chama para uma oferta, para um sacrifício, quando a gente chama para ser um dizimista, você é aquela pessoa fechada, porque você não está liberto, porque o dinheiro manda em você e não você nele, porque você ainda não colocou Deus no seu devido lugar, que seria em primeiro. Amém? Você ainda está adorando ao seu eu e ao dinheiro. Essas coisas que você quer, que você gosta, as pessoas com quem você quer estar, são muito mais importantes do que o que Deus quer que você faça para Ele. Mas quando Jesus fala ao homem que vai segui-lo, Ele diz: aquele pois que não deixar terras, casas, mulher, pais, filhos, pelo meu reino, não será digno de mim. Jesus manda renunciar. Quem quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, irmãos, eu estou te ensinando o caminho da salvação. Amém? O caminho para o arrebatamento. Você foi trabalhado pelo inferno para ser uma pessoa materialista. Você foi trabalhado pelo inferno para ser uma pessoa avarenta. Você foi trabalhado para ser uma pessoa que tudo que tem valor para você é o material, é o físico. Mas a igreja primitiva, ela recebeu o Espírito Santo porque ela buscou o espiritual, porque ela se desprendeu do material para o espiritual. Eles não colocaram a certeza da vida eterna nas coisas que perecem. Simplesmente foi uma coisa muito linda naquela época. Eles pegaram tudo que tinham e dividiam entre eles, depositavam aos pés dos apóstolos. Os diáconos vinham e dividiam e ajudavam. A igreja primitiva não faltava nada a ninguém, porque eles não tinham nada como seus pertences pessoais. Nada era deles mesmo. Você aqui ainda diz: eu tenho um carro, uma casa, um sítio, uma fazenda, um não sei o quê, eu comprei um avião, um helicóptero.
você enche a boca dizendo meu. A igreja primitiva não tinha esse pensamento. Eles diziam assim: olha, nós agora temos uma casa, nós temos um carro, nós temos um helicóptero, nós temos um ônibus, nós temos um caminhão, nós temos isso, aquilo, outro. Amém? Isso é nosso, é para todos. A igreja primitiva pensava assim: esse prédio é de todos, essa luz, esse aluguel é de todos, e todos nós pagamos isso aqui para que todos nós estejamos aqui. Amém? E nós temos amor por isso aqui, porque é de todos, é para todos, é por todos. A igreja primitiva tinha esse pensamento, e era por isso que bastava levantar a mão na cabeça de um deles, que eles começavam a falar em línguas, e eram cheios do Espírito Santo. A igreja que foi selada foi uma igreja que se desprendeu do material. Amém? Então, por favor, examine o seu coração. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.